Começando mais um colóquio virtual do Observatório de Histórias em Quadrinhos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 6 de outubro de 2023 e teremos a discussão do capítulo do livro que trata sobre quadrinhos britânicos. Mas, antes disso, como é praxe nessas nossas reuniões, eu abro a palavra para quem tiver alguma novidade, queira falar alguma coisa, queira transmitir alguma mensagem a respeito de quadrinhos. Selby, fale um pouco sobre a questão das jornadas da publicação dos trabalhos das jornadas. Bom, estamos agora na fase final, né, dos protocolos, né, das 7ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Nós fizemos o convite para que todos os autores que participaram, que apresentaram os trabalhos nas jornadas, eles possam submeter os artigos completos para avaliação na revista Nona Arte, né? Então estamos agora nesse momento, nesse processo de chamada, né, para que esses autores possam submeter. Eu espero que vários desses trabalhos sejam publicados, né? Eu coloquei aqui, não sei se está dando para vocês verem estamos vendo a página das revistas da Nona Arte, que fala sobre o dossiê. Eu acho que eu tenho que ir lá. Fala sobre o dossiê e tem as normas para os trabalhos. Logo abaixo tem as normas para os trabalhos. Nós marcamos a data até dia 10 de novembro, né? Então, tem mais ou menos um mês para o pessoal enviar ou submeter os artigos. Como é que para a apresentação mesmo, Gazi? É lá embaixo, lá embaixo. Aqui no você está apresentando para a apresentação. Tá, isso. Bem. É só para verem. Então está lá. E só para comentar aqui das próprias jornadas, que eu estou lendo o livro Zip, Quadrinhos e Cultura Pop, do professor Ciro Inácio Marcondes, que é sobre crítica, né? A gente, na internet, o pessoal discute muito que falta crítica, qualidade, né? Sobre quadrinhos, sobre animação, sobre cinema, sobre tudo. Então, eu diria que esse livro aqui é um bom exemplo de crítica dos quadrinhos, né? Inclusive, ele apresenta muitos títulos que é bom até como introdução, né? Para que as pessoas conheçam mais. E então fica essa dica aqui do livro do professor Ciro Marcondes. Roberto, você ia falar de algumas leituras suas aí? Eu recebi essa semana, recebi hoje, deixa eu ver, Conan As Tiras, volume 2, o último volume, né, das tiras publicadas de 79 a 81 nos jornais americanos. Olha, o roteiro do Roy Thomas, que fazia os roteiros do Conan para Marvel, desenho do John Buscema e do Erwin Chan, é o pessoal que fazia para Marvel, né? A Marvel me parece que ou perdeu os direitos ou não quis renovar os direitos para o Conan. Então não sei quem vai publicar daqui adiante. Tem dois aqui que são mais curiosidade. Esse Batman em formato de mangá, Justiça Presente, essa é a primeira edição, se não me engano, vão ser 2. E esse outro também é um Superman em mangá, Superman versus Comida. É bem bizarro, né? Porque é mais acho que propaganda, né? Que é quando o Superman está com fome, ele vai do outro lado do mundo, para o Japão, comer em restaurantes de lá. Vai gostar de comida chinesa, japonesa, assim, eu não sei onde. É lá em Krypton. Olha, esse aqui é um álbum de quadrinhos da Mulher Gato, que é uma distopia futurista de Gotham City. E aqui tem um desenho bem legal. Esse aqui também é do Batman, é um álbum Fortaleza. A Liga da Justiça precisa da ajuda do Superman, o Superman está desaparecido,
e eles precisam entrar, então, na fortaleza lá do Super-Homem no Ártico. Polo Norte. Polo Norte. Esse aqui é um outro do Super-Homem, a Era Espacial, que mostra várias dúvidas do Super-Homem e tal. E o legal é que ele foi desenhado pelo Michael Allred. Eu gosto muito do estilo do Michael Allred, e colorizado pela mulher dele, a Laura Allred. Eles sempre trabalham juntos. Eu gosto muito do trabalho dos dois. De quadrinho brasileiro, destaco aqui o Jeremias, Estrela, graphic novel, que Maurício Souza é mais recente. Parece que a Maurício Souza vai publicar mais 2 este ano, novembro e dezembro, Magali e do Contra. Esse eu não li ainda, que chegou também agora, não deu tempo. Mas são os mesmos autores das 2 graphic do Jeremias anteriores. Esse aqui é uma adaptação feita por um inglês do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que deve ter caído em domínio público, né? Quantos anos depois da morte do autor? 70 anos. 70 anos. Depois, então, do ano seguinte à morte do autor. Do ano seguinte. A contar de 1º de janeiro, depois do ano seguinte à morte do autor. Tá. É um inglês chamado Fred Fordham, saiu pela Companhia das Letras. Não, Quadrinhos na Companhia. E esse aqui, também lá da... roteiro do Felipe, campainha, eu não posso ir, não. Que é irlandês, da Irlanda do Norte. Marjorie Finnegan, A Ladra do Tempo. É ficção científica, sempre com aquela violência explícita e muito humor, né, do Garth Ennis. Eu gosto. Ele é exagerado de propósito. E esse álbum acabou de sair no Brasil, recebi hoje. Ele reúne as 8 histórias, 8 histórias curtas, com seus contos, dessa personagem que vai viajando pelo tempo para roubar artefatos de vários períodos da história. Então é isso que eu tenho para indicar. Então, nada como ser rico e só comprar material caro, né? É bom. Não. Nada como ser pobre e usar o cartão de crédito. Cartão de crédito, então. Mas pelo menos tem. Parabéns. Tá vendo aqui, ó? Boas compras. Dá pra... reforma aqui, ó. Tá vendo atrás? Então tem dinheiro para reforma, tem dinheiro para comprar álbum de quadrinhos. Assim é bom, né? Quando crescer, quero ser que nem o Roberto. Eu tenho algumas questões aqui para apresentar. Pode ser? O Roberto tem mais algum quadrinho da coleção aí, não? Não, pode. Tá. Eu estive na ANPAP, que é uma associação de pesquisadores de artes plásticas lá em Fortaleza, acadêmica, e ao mesmo tempo aconteceu Quadrinhos Impossíveis. Foi coincidente, eu fui visitar então um evento. Foi organizado pelo Márcio Júnior e o Iver Lima, que são de... Voltou? Voltou? Tô te ouvindo. Para mim tá normal. Tá. É porque eu acho que travou pro Roberto. Então, acho que voltou, né? Tá travado também. E aí, esse evento Quadrinhos Impossíveis foi organizado por eles e pela Caixa Cultural, né? Do Governo Federal do Brasil, junto com a Caixa Cultural, e é uma série de mesas, palestras, oficinas sobre quadrinhos. Alexandre Link esteve lá na mesa. Então tem uma série de pessoas que foram convidadas, uma organizadora dos eventos de quadrinhos que divulga os quadrinhos brasileiros no exterior, ela esteve lá no debate também. Foi interessante, assim, eu não assisti todos, assisti um outro, e teve também, tem um pôster aqui que é do Fábio Zimbres, né, quadrinista e ex-fanzineiro, quadrinista.
Então é um debate que mostra a importância dos quadrinhos independentes, os quadrinhos oficiais, os quadrinhos adultos e os quadrinhos na área da pesquisa também, da educação. Foi recente, foi do dia 28 de setembro a 1 de outubro em Fortaleza, no Ceará. E lá teve algumas barracas vendendo fanzines, quadrinhos, e eu adquiri esse que eu nunca havia visto, que é editado pelo Sesc, Sesc Senac, que é, além das frentes, músicas de Eugênio Leandro adaptadas em histórias em quadrinhos. É da região de lá, eu não conheço, mas os quadrinhos são muito bonitos, são vários autores, estilos bem diferentes, né? E a biografia no final de cada autor também, né? Então foi bem interessante. E esteve também o autor que fez a tese na USP do Paraguai, como é que chama ele? Acabei de ter um branco aqui. O Toral. O André Toral, ele palestrou, assisti a palestra dele, foi muito enriquecedora, de um novo quadrinho que ele lançou, baseado nas obras do Eu tô mal de memória, viu, Valdomiro? Tô pior que você. Você também. É um autor, um autor brasileiro da literatura, um negro, época do Lima Barreto? Hã? Lima Barreto? Não. Será que tem algum Gonçalves ou eu estou misturando o nome aí? Bom, enfim, depois eu posso mandar por mensagens. Mas assim, a palestra dele foi muito interessante porque é um álbum novo, acaba de sair por uma editora e ele foi mostrar o processo de desenvolvimento, de pesquisa que ele faz, né? Foi um grande autor. Lá de história. Foi um evento muito bom mesmo, assim, pelo pouco que eu assisti, foi bem interessante. E eu, por minha vez, no evento da Ampap, eu apresentei algo que tem a ver com a minha pesquisa sobre fanzines, né? E aí o Roberto pediu para falar que saiu a versão impressa com alguns exemplares, eu comprei pouquíssimos, né? Porque eu também, como autor, pago, e ele pediu, estou vendendo um para ele, mas eu já mandei para vocês o arquivo em PDF, mas o livro sobre o Alan Moore, que eu participo com um artigo, né? Então, são esses os que eu tenho a apresentar nesse momento só. Muito interessante o livro, gostei bastante. Andei folheando. Mas alguém tem alguma novidade? Alguma notícia para dar? Não, pelo jeito não. Só lembrando, Valdomiro, esse é o 38º colóquio virtual. Tá, o Miller está... Chama. Miller, baixa um pouco a sua câmera que nós só estamos vendo o seu chapéu. Espera aí. Deixa eu tentar arrumar aqui. Deu, agora tá bem. Tá, vou segurar aqui. Eu comprei um livro, não sei se dá para mostrar aí, Not All Superman. Esse livro aqui, ele fala sobre masculinidade tóxica em quadrinhos de super-heróis, né? Que? Então ele vai pegar lá atrás, desde a Mulher Maravilha, e vai indo até os dias atuais, né? Todas as personagens femininas, como elas são representadas dentro dos quadrinhos, né? E são as personagens conhecidas, né? Garota Marvel, Batgirl, como os homens, como elas são retratadas por autores homens, né? Então é um livro bem interessante, vai pegar bastante saga conhecida, a Fênix Negra, Contrato de Judas, a da Bárbara Gordon, Piada Mortal. Tem capítulo até sobre as mulheres do Frank Miller, né? Tudo que o Frank Miller faz com as mulheres dentro dos quadrinhos. Então esse livro aqui é bem bacana. O nome do autor é Tim Hanley. É do ano passado esse livro aqui. Bom, isso aí. Não conhecia, não. Eu queria fazer uma pergunta para todos aí, se por acaso vocês receberam a informação, notificação da revista Nona Arte que tinham sido publicados 3 artigos. Vocês receberam? Eu recebi. Preciso verificar. Mas foi por onde? Pelo e-mail? Não, deveria ir por e-mail para quem está registrado na revista. Eu não recebi. Porque eu não recebo. Eu não recebo, mas eu preciso verificar. Não receberam. Então eu preciso verificar no sistema o que está falhando lá. Porque cada vez que publicam um artigo, deveria, todos os que estão registrados na revista deveriam receber uma informação que foi publicado o artigo. Então essa semana nós coloquei mais 3 artigos no ar, né, que são artigos muito interessantes, que eu recomendo que vão ver lá, que então, a revista continua sendo publicada, estamos recebendo artigos, né? Então, mas eu vou verificar isso daí porque
impacta na nossa divulgação, porque cada vez que coloca o artigo no ar, deveria todo mundo receber a informação que foi publicada e não está saindo. Né? Dá algum problema lá do nosso sistema. Isso é importante até para que outros autores também tenham interesse de submeter, né? Para ver, porque eu não recebi, assim, nos últimos meses não recebi nenhum e-mail. Eu vou verificar isso daí, por que não estão recebendo? Deveriam receber, deve ser alguma coisa que tem que fazer no sistema lá que eu não sei. Mas, enfim. Bom, bem, vamos então já para... Só queria fazer uma retificação, Valdomiro. Eu estou com a programação aqui, eu conheci e conversei com o André Toral, o lançamento é O Filho do Norte, Gonçalves Dias, o Poeta do Brasil. É uma obra em quadrinhos do André Toral. É isso. Legal. Então, vamos então? Podemos ir para a apresentação, então vou continuar a apresentação. Vamos fazer uma bem rápida do que eu falei na reunião passada, e daí começo a apresentação do capítulo do livro, que é sobre quadrinhos britânicos. Bem, então vamos lá. Qualquer coisa, vocês me interrompem, eu paro a apresentação e a gente conversa. Então, esse capítulo, naquele livro lá que eu não decorei o nome ainda, mas que tem vários capítulos, e esse capítulo que eu estou discutindo é o quadrinho britânico, é do Chris Murray, é do Christopher. Eu conheci numa reunião em Bournemouth, um cara muito simpático, ficamos conversando vários minutos, e escreve bastante, é escocês, tem um sotaque bem carregado, né? Tá aqui, para quem não sabe onde fica a Escócia, fica na ponta lá da Inglaterra, do Reino Unido. Então ele vai começar dizendo que os quadrinhos britânicos têm uma longa história e, dependendo da definição, eles podem começar no século XVIII e amadurecendo para o que conhecemos como quadrinhos no começo do século XIX. E no final do século XIX, veja que ele joga no começo do século XIX, que os britânicos começaram com os quadrinhos no século XVIII e no século XIX eles já tinham alguma coisa que eles chamavam de quadrinho, no começo. No final do século XIX, o formato já estava bem estabelecido no Reino Unido. E no século XX, os quadrinhos estavam firmemente estabelecidos como parte da cultura popular, com as editoras como Amalgamated Press e DC Thompson, que são as duas que dominam o mercado, eu acho que dominam até hoje. São as duas grandes editoras britânicas. Na metade do século, os quadrinhos britânicos atingiram o seu auge, com enormes índices de venda na geração pós-guerra, e a Inglaterra também enfrentou impressões de importados e impressões de quadrinhos estadunidenses. Quer dizer, a gente vai ver na história dos quadrinhos britânicos, tem muito isso. A influência dos quadrinhos norte-americanos muito forte na Inglaterra. Até que no final do século passado, eles viram a mesa e eles passam a influenciar os quadrinhos norte-americanos, os estadunidenses. No final do século, a indústria britânica de mainstream estava em declínio, com apenas poucos títulos permanecendo. E fora do mainstream, fora da indústria, existia um pequeno cenário de quadrinhos underground e independentes, a maioria influenciada pelos cómics estadunidenses. Nos anos 80, surge a geração de criadores britânicos que formaram a invasão britânica dos quadrinhos nos Estados Unidos, e o que trouxe visibilidade para a criatividade dos autores britânicos. Praticamente, no mundo inteiro se achava que os melhores quadrinhos eram produzidos na Inglaterra, os melhores roteiristas vinham da Inglaterra. E ele vai dizer que também levou uma fuga de cérebros, eu acho que é um pouco exagero isso que ele fala, e ao empobrecimento dos quadrinhos britânicos, porque não foram todos os autores britânicos que foram para os Estados Unidos, alguns poucos. No início do século XXI, os criadores britânicos são os mais bem-sucedidos do mundo, mas a indústria está capengando. No entanto, existe um cenário onde pequenas indústrias revivem e batalham, o que confirma o fato que os quadrinhos se mantêm arraigados e constituem um aspecto vibrante de sua vida artística e literária. Daí ele vai falar, voltar de novo, essa era a abertura, vamos dizer, a introdução geral, e daí ele vai voltar e fazer historiar. Vai falar que muitas das tradições e convenções que seriam associadas com os quadrinhos, os balões de fala, a narrativa sequencial visual, já estavam em evidência nas estilogravuras medievais. Aqui ele tem um exemplo, procurei um exemplo de uma estilografura medieval.
No entanto, foi a invenção de Gutenberg dos tipos móveis em 1440 que levou à publicação em massa de folhetos impressos compostos por textos escritos e imagens sequenciais. Desde o começo, eles serviram tanto como entretenimento e como propaganda. E daí ele vai falar do trabalho de William Hogarth, que era um gravador foi muito conhecido na Inglaterra, fazia várias narrativas que tinham história, como a vida de uma prostituta, a vida de um vilão, não lembro como é que chama-se. E teve o sucessor dele, o James Dury, que era um crítico muito mordaz. Aqui o exemplo do Hogarth, o trabalho do Hogarth, se eu não me engano, esse é a vida de uma prostituta. E aqui alguma coisa do Dury. Vocês vejam que eles já utilizavam balões nessa época. Isso aí é 1798, já tinha balão. Então aquela história de que o balão foi criado nos Estados Unidos quando surgiu o Yellow Kid é baboseira. Já existiu balão há muito tempo. Os quadrinhos apareceram ao mesmo tempo que emergia a moderna mídia impressa, como os jornais e romances que abordavam temas similares. Então você tinha uma produção vamos dizer, ilustrada, que era muito, muito popular. Né? Que nos anos 1800 tinha os chapbooks, que era um livro de bolso descartáveis, que eram muito populares na Inglaterra, como teve na França também, teve em vários outros países, na Alemanha, e frequentemente apresentavam contos de fadas e rimas infantis como Chapeuzinho Vermelho e Mamãe Ganso, e tinham ilustrações e um bloco de texto abaixo. Era esse tipo de publicação que era vendida muito barato e para o grande povo ler. Na verdade, normalmente é alguém que lia para os vizinhos e tal. Eles circularam na Europa e América, frequentemente em cópias não autorizadas. Até nessa época, o Charles Dickens, por exemplo, andava pela Inglaterra lendo as histórias dele. Né? Daí vai falar do artista e impressor Thomas Rollinson, que obteve alguma fama com o Dr. Syntax, com um texto por William Combe, contribuiu grandemente para a constituição dos quadrinhos modernos. Esse aqui é o Dr. Syntax. O trabalho dele era menos político, focando em comentário social e os absurdos do pomposo Dr. Syntax, entre 1809 e 1821, no Poetical Magazine. Daí era um pouco como um personagem do Dickens, do Charles Dickens, tinha vários personagens desse tipo. Principalmente o Sr. Mike Colbert. É possível que o Dr. Syntax de Rowlandson tenha sido uma influência para o autor suíço Rodolfo Topfer e seu Mr. Woodenhead, que eu não conheço, que lembrava muito do Dr. Syntax. E como o autor é escocês, do capítulo é escocês, ele não vai deixar de falar da Escócia. Então ele vai falar: a Escócia teve o trabalho de William Heath para o The Glasgow Looking Glass, que alguns historiadores dos quadrinhos afirmam ser o primeiro quadrinho moderno. Logicamente, historiadores de quadrinho ingleses. Esse aqui eu acho que é o Topfer. Os quadrinhos de massa. O gênero teve rápida expansão no final do século XIX, quando surgiram muitas Penny Dreadfuls, que eram livrinhos bem baratos, mais ou menos alguns em verso, contavam histórias bem sensacionalistas. E Alice Loper apareceu em Jude, uma revista muito popular, em 1867. Foi criado por Charles Ross e sua mulher Emily de Tessier, com o pseudônimo Marie Duval. Ele apareceu depois na sua própria revista, Alice Loper's Half Holiday, em 1884, e foi durante 3 décadas um personagem largamente mercantilizado, aparecendo em merchandising, filmes e, segundo o autor, inspirando o Carlitos de Chaplin, o que pode ser bem até verdade, que o Chaplin era inglês, né? Aqui o Alice Loper. E aqui uma já revista dele. Ele é esse personagem careca. Na última década do século XIX, o Alfred Harmsworth revolucionou os quadrinhos britânicos com publicações semanais, como Comics Cuts, Illustrated e Chips, que eram revistas de tamanho um pouco maior que na revista
o gibi, que tinha muitos personagens, muitas histórias. Esse aqui eu tenho, acho que algumas, aqui as duas imagens das revistas, Comic Cuts e Chips. Eu vejo que já tem histórias em quadrinhos como a gente conhece hoje. Seu sucesso levou Harmsworth a fundar a Amalgamated Press, que é uma das grandes editoras inglesas, em 1901, que estabeleceria o mercado de quadrinhos na Grã-Bretanha. A Amalgamated Press tinha imagens acompanhadas por texto embaixo. No início, né, esse estilo dominou os quadrinhos britânicos por décadas. Daqui já não são bem assim, devia ser de alguns anos depois. Um dos quadrinhos mais conhecidos nesse estilo foi Rupert Bear, criado pelo artista Mary Turtell, que apareceu no Daily Express em 1920. E ainda aparece nesse jornal. O artista mais associado com Rupert é Albert Bestall, que assumiu o personagem em 1935. Esse é o Rupert, que é um personagem muito... As crianças cantam na escola, tem a musiquinha, tem o desenho animado, tudo. Eu tentei na última vez, eu tentei passar o desenho animado, mas não saiu o som por algum motivo. Vamos ver se hoje sai. Agora eu tenho que mudar aqui. Como é que eu tenho que fazer mesmo, cara? Tem que mudar a tela. Mudar a tela. Tem que sair dessa... Eu vou da aqui. Apresentação. Tem que sair da apresentação. Deixar de compartilhar, né? Acho que não linka direto. Parar a apresentação e vou para outra. Isso. Apresentação de novo. E pego o Rupert. Share. Vai aparecer aqui. É isso? Isso. Daí eu vou aqui. Já apareceu aqui. Daí eu vou lá na página dele. Agora eu já não sei mais. Você vai mostrar só o vídeo? Dá o play. Dá o play. Tá com áudio, sim. If you like having fun, skip and jump and run. If you need a friend, you can depend on Rupert, he's the one. In that wood every day, Rupert loves to play. To fly in the sky, way up high, and time just slips away. What's the name? Rupert. He's the one. Rupert. What's the name? Rupert. The one and only. Gosh. If you like to make believe, then sing along. R-U-P-E-R-T. Rupert, the one and only. Rupert's number one. What's the name? Rupert. E agora volto de novo. Agora compartilha a outra tela. A outra né? tela do coisa. Lembrando que o Rupert passava no Brasil na TV Cultura. Eu nunca vi. Passava lá. Agora eu tenho que achar. Tá. Tem a janela, o indo. Por algum motivo não aparece no outro. Pronto, voltamos aqui. Bem, hoje deu certo, né? Deu certo. Agora aqui, isso. Então, as tiras em quadrinhos estadunidenses tiveram uma influência no Reino Unido muito grande, a partir dos anos 1930. Entretanto, segundo o autor, os quadrinhos estadunidenses nem sempre pegavam na Terra da Rainha. O Fantasma, que apareceu em 1936, só foi publicado na Inglaterra 2 décadas depois. O que é muito interessante, porque na Austrália o Fantasma teve um sucesso tremendo. Praticamente foi o grande carro-chefe do quadrinho estadunidense na Austrália e em outros países, na Nova Zelândia também, na Suécia teve talvez se valesse a pena até um estudo específico sobre o personagem, porque ele fez tanto sucesso em alguns países. E na Inglaterra demorou não pegou tão rápido, né? Só foi publicado na década de 50.
Já o Superman chegou à Bretanha pela Amalgamated Press em 1939, na revista Triumph. Então, praticamente um ano depois que ele foi publicado nos Estados Unidos. Foi o primeiro Superman publicado fora dos Estados Unidos. Como eu falei, eu acho que a Gazetinha publicou também em 39. Precisaria verificar isso daí. O estilo mais visual dos quadrinhos estadunidenses tinha menos texto que os ingleses. Os estadunidenses eram mais influenciados pelo cinema e animação. E duas revistas que foram criadas naquela época, dois quadrinhos foram criados naquela época na Inglaterra, The Bruns e Orwully, não sei como pronuncia, criados em 1936 por Dudley D. Watkins e R. D. Lowe para o Sunday Post, nos jornais, adotaram esse estilo mais visual, seguiam o modelo norte-americano e estadunidense, que são essas duas revistas. Veja que o The Bruns é bem tipo Little Orphan Annie, né? Lembra bem o estilo. Em 37, a D.C. Thompson, que dominava, que é a outra grande editora inglesa, que dominava o mercado de aventuras de meninos com seus Big Five, e aqui estão falando as publicações, se afastou mais do estilo AP com The Dandy, a qual depois, em 38, se juntou The Beano. São duas revistas que continuam até hoje na Inglaterra. Os dois quadrinhos dominaram os quadrinhos de humor britânico por décadas. Segundo Roger Sabin, que é um estudioso britânico, morreu há pouco tempo atrás, eles redefiniram o gênero de humor, lançando uma variedade de bizarros, mas adoráveis personagens que faziam com que o estilo AP parecesse definitivamente datado. Né? Adoráveis é um pouco de licença poética do Roger Sabin, não são nada adoráveis. Um fator de seu sucesso é que eles foram feitos para agradar as crianças e não seus pais. Talvez por isso que eu não gosto deles. E dessa forma eles pareciam mais barulhentos e anárquicos que seus competidores. Eles também eram enfáticos no seu apoio ao esforço de guerra com temas patrióticos e às vezes agindo diretamente com propaganda. Aqui o The Dandy, que é uma das revistas, e o Beano, que tem esse personagem que é o Dennis de Menace, que eu vou falar mais tarde. Aqui almanaques bem recentes. Eu comprei um anual agora quando estive na Inglaterra do Beano. The Dandy também é uma revista que continua até hoje. Eu lembro quando eu morei na Inglaterra em 84, 94. Eu fui numa feira e tinha uma coleção inteira da revista Dandy, 60 revistas por 5 pounds. E eu comprei e tenho até hoje em casa. Bom, alguém que queria se livrar das revistas e vendeu por uma bagatela. Durante as décadas de 40 e 50, alguns editores se encantaram com o glamour dos importados estadunidenses, existindo tentativas de imitar as tiras de Alex Raymond, principalmente pelo artista escocês Len Fullerton. O autor faz questão de falar dos escoceses, que assinava como Nat Brand. No início de 1940, ele criou várias histórias de aventura no estilo dos quadrinhos estadunidenses. Essa é uma delas. Lembra bem os quadrinhos dos Estados Unidos. Talvez a mais escandalosa tentativa de imitar os quadrinhos estadunidenses tenha sido The Amazing Mr. X, um super-herói inspirado diretamente em Superman, que apareceu em The Dandy entre 1944 e 1945. Mas não durou muito, né? É esse personagem aqui. Mas na realidade essa tentativa de copiar os quadrinhos, os personagens estadunidenses, isso aconteceu no mundo inteiro. No Brasil também nós tivemos isso, na Argentina, em vários países tiveram porque eles dominavam o mercado, então se procurava fazer alguma coisa que pudesse fazer frente a eles. Daí já vamos na próxima sessão para os quadrinhos do pós-guerra. Ele vai falar nos anos 1950, os quadrinhos dominaram o entretenimento das crianças. Para os quadrinhos britânicos, foi uma época de grande retorno financeiro. Eles publicavam pra caramba, saía revista, muita revista em grande tiragem. Vejam que nos anos 50
Não sei se a televisão já tinha chegado na Inglaterra, provavelmente estava chegando ainda. Para a DCT, foi início de uma nova era com artistas como David Law, Leo Baxendale e Ken Reed. Principalmente David Law e o Leo Baxendale são duas lendas dos quadrinhos ingleses. O mais famoso encrenqueiro da DCT, Dennis de Menace, que eu comentei agora há pouco, surgiu em 1951, criado por David Law. E Beryl de Peril, que seria a contraparte feminina do Dennis de Menace, foi criado em 53. Então, aqui o Dennis de Menace, que não é o do David Law, é o do Hank Ketchum, que é um autor estadunidense. O Dennis de Menace do David Law é esse. E tem uma curiosidade interessante sobre esses dois. O Dennis de Menace foi lançado no dia 12 de março de 1951 nos Estados Unidos, enquanto que o Dennis de Menace foi lançado no dia 12 de março de 1951 na Inglaterra. Os dois lançados no mesmo dia, que é uma das maiores coincidências que já ocorreu, que já existem várias discussões a respeito. Um copiou o outro, tem plágio aí, porque escolheram o mesmo nome, mas os personagens são totalmente diferentes. Quem conhece, eu imagino que todos vocês conhecem o Dennis de Menace, do Hank Ketchum, é um personagem, um garoto simpático, que apronta, como toda criança, né? Inclusive o filho do Hank Ketchum chamava Dennis, ele se inspirou no próprio filho para fazer. E é um garoto traquinas, simplesmente um garoto traquinas, como temos muitos, né? Foram nossos filhos aí, quem teve filho sabe bem o que é isso. E o Dennis de Menace não, o Dennis de Menace realmente é uma ameaça, é um garoto ruim, que faz tudo que pode para prejudicar os outros. Então não tem, os dois personagens não têm nada em comum, e seria impossível naquela época, em 1951, um saber o que o outro estava fazendo, né? Não existia internet, que você coloca na internet, eu estou fazendo esse personagem aqui, e vai lá alguém e copia. Não existia nada disso. Quer dizer, a comunicação entre Inglaterra e Estados Unidos era muito difícil. Uma carta demorava meses, semanas para ir de um lado a outro, né? Então não tinha comunicação tão rápida entre eles. E além disso, ninguém ganhava nada com isso. Copiar outro, ninguém ia ganhar nada. Não tinha nenhuma vantagem para ninguém. Então nunca houve nenhuma, apesar dos nomes serem iguais, nunca houve nenhuma pendência judicial entre eles, que conviveram bem. Não sei se o Hank Ketchum chegou a conhecer o David Law, mas os dois personagens continuam a ser publicados, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Essa Beryl de Peril, que é a versão feminina do Dennis de Menace. O sucesso de Dennis levou à criação de The Bash Street Kids, Minnie the Minx e Little Plant. São todos personagens do mesmo jeito e de Three Bears, por Leo Lancashire. São todos personagens na mesma linha. Encrenqueiro, crônicos, bem... Eu tô em reunião, aqueles garotos que batem nos outros lá. Também surgiu Ken Reed, que criou Jonah, o marinheiro terminantemente azarado, e Roger de Dodger, outro anti-autoritário herói do Playground. Os três autores sustentaram a popularidade da CDT durante os anos 1950, DCT, 1950 e 1960. A popularidade dessa editora inspirou muitos imitadores, como Buster, Weezer e Chips. Mas anos seguintes, os quadrinhos britânicos iam penar para recuperar a vitalidade que tiveram nos anos 1950 e 60, que eles consideram a época de ouro dos quadrinhos britânicos, esse período, 50 e 60. Aqui é alguns dos personagens mencionados. Esse é o The Bash Street Kids. Aqui é aquela segunda lá, Minnie the Minx. Até hoje é publicada, a Minnie the Minx ainda é publicada. O Roger de Dodger. Vejam que todos personagens têm cara de encrenqueiro, né? De bagunceiro. O Weezer. Parte da pressão para publicar esse tipo de personagem vinha da disponibilidade de importações e impressões dos quadrinhos estadunidenses, como nas coleções de Alan Class, que era uma editora. Na metade dos anos 50,
foi vista uma conexão entre quadrinhos de horror que vinham dos Estados Unidos e o aumento da delinquência juvenil. Então, na Inglaterra também teve uma campanha forte contra os quadrinhos. Isso reproduziu os eventos dos Estados Unidos. E uma lei foi introduzida, Harmful Publications Act, atendendo à pressão em campanha contra os quadrinhos numa coalizão que incluía o Partido Comunista Britânico e a Igreja Católica e grupos de pais. Aí os católicos se juntaram aos comunistas, né? Talvez é um grande mérito das histórias em quadrinhos, conseguiram juntar católicos e comunistas numa mesma causa, né? Mais um motivo para a gente admirar os quadrinhos. E essa campanha, inclusive, como está dizendo, teve uma lei. Nos Estados Unidos nunca existiu uma lei que censurasse os quadrinhos. Na Inglaterra não, a Inglaterra teve uma lei, foi introduzida essa lei que diz várias coisas que podem e que não podem ser publicadas nas histórias em quadrinhos. Em resposta a essa campanha, foi criada a revista Eagle, The Eagle, publicada de 50 a 69. Foi fundada por Marcus Morris, um pastor anglicano, que pretendia estabelecer novos padrões para os quadrinhos de aventura ingleses. E com o trabalho de Frank Hampton e o senso de design de Morris, a revista foi um sucesso espontâneo. Publicada durante muitos anos, fez muito sucesso, e o grande personagem foi o Dan Dare, que era um piloto e aventureiro que se tornou um ícone nos quadrinhos britânicos. Tem até filme dele, seriado. O sucesso de The Eagle gerou imitadores em toda a Europa e no Reino Unido, como Lion, 1952, e Capitão Condor, que nenhum chegava ao pé. A revista Lion publicou Capitão Condor, mas que não chegava aos pés de Dan Dare. Dan Dare realmente foi ainda é um dos grandes personagens dos quadrinhos britânicos. Aqui o livro do Martin Barker, como eu faleceu há pouco tempo, A Haunt of Fears, eu tenho esse livro. Aqui o Dan Dare, que é um personagem bem britânico, bem certinho, do tipo de personagem que os britânicos gostam. E aqui o Capitão Condor, publicado pela revista Lion, e é bem puxando o Buck Rogers, muito mais próximo do Buck Rogers, mas que não fez tanto sucesso. E a popularidade dos quadrinhos estadunidenses na Inglaterra é demonstrada pelo sucesso das histórias do Capitão Marvel. Após a definição da disputa da National Periodic com a Fawcett Publications, não preciso lembrar isso daí, que teve quando lançaram o personagem Capitão Marvel, a National Periodic DC Comics entrou com um processo contra a Fawcett, dizendo que era uma cópia do Super-Homem, e essa disputa durou vários anos. Daí, quando foi resolvida, a Fawcett foi proibida de publicar histórias do Capitão Marvel, parou de publicar. Mas era tanto sucesso na Inglaterra que eles continuaram a publicar, e daí contrataram o Mickey Anglo para fazer o Marvel Man, que era uma continuação do Capitão Marvel. E aqui no Brasil também, mesmo depois que acertaram que não podia mais publicar, aqui no Brasil se continua a publicar a história do Capitão Marvel até a década de 70, até quando ele foi comprado pela DC Comics. E essa série do Mickey Anglo, Marvel Man, que depois viria se chamar Miracle Man, alguns anos depois, quando se refizeram o personagem, durou de 54 a 63. Aqui o Capitão Marvel, uma revista do Capitão Marvel. Essa aqui ainda pelo C.C. Beck, que é o criador original. E aqui o Marvel Man, publicado, que ele não falava Shazam, ele falava Kimota, que é Atomic, ao contrário. No final dos anos 50 e 60, também viu a era, o final dos anos 1950 e 60, também viu a era de ouro dos quadrinhos femininos britânicos. Também publicaram muitos quadrinhos femininos lá. Com a publicação de Valentine, da IPC, em 57, com histórias baseadas em letras de canções. Durou até 74. A revista Bunch aparece em 58 e teve grande sucesso nos anos 60 e 70. Uma de suas histórias mais populares foi The Four Marys, sobre 4 amigas com este nome.
O último número apareceu em 2001. Vejam que desde 70 e pouco até 2001, mais de 25 anos que a revista circulou. Aqui, essas histórias românticas inglesas eram exportadas para todos os países da Europa. A Espanha publicou muito. E depois também a Espanha teve uma forte publicação de quadrinhos femininos, né? Inclusive na Espanha com mulheres fazendo as histórias. Eu não sei se na Inglaterra eram mulheres que faziam, provavelmente eram homens que faziam as histórias. Aqui a Band e uma das For Marys encontrei na internet, não está tão boa a imagem. Apesar do crescimento dos quadrinhos femininos, os gêneros tradicionais de aventura continuaram muito populares nessa época. Então, Comando Magazine, os ingleses gostam muito de história de guerra. Então, apareceu em 61 e ainda é publicado até hoje, em formato pequeno. E a gente encontra muito facilmente na Inglaterra. Da mesma forma, de Victor, misturando guerra e esportes, começou em 61 e durou até 92, mais de 30 anos. Valiant foi de 60, deixa eu ver se aqui tem a revista Comando, que não sei de quando é essa revista, esse exemplar. E a Victor, duas revistas de guerra, e a Valiant. Aqui até hoje, a Comando com certeza é publicada, as outras eu não tenho certeza. A Valiant foi de 62 a 76, trazia o Capitão Hurricane, de Steel Claw, Kelly's Eyes e Adam Eterno, são personagens ingleses. E introduziu um tom bem diferente nos quadrinhos britânicos, especialmente porque feitos por autores estrangeiros. Kelly's Eye era desenhado pelo argentino Solano Lopes, autor do Eternauta. O espanhol Jesus Brasco, que trabalhou em Steel Claw. Outros destaques são Don Lawrence, que fez o The Rise and Fall of the Trigo Empire. O Don Lawrence, se eu não me engano, fez o Storm, que foi publicado aqui no Brasil. No final dos anos 60, reimpressões de super-heróis da indústria estadunidense continuavam populares no mercado britânico. E a Odeons abriu espaço para a Marvel UK, uma sucursal com sede em Londres. E o primeiro título foi The Mighty World of Marvel, que apareceu em 72. Aqui o Kelly's Eyes, que fala que o Jesus Brasco trabalhou, Steel Claw. Aqui o The Rise and Fall of the Trigo Empire, do Don Lawrence. E aqui a primeira revista do Mighty World of Marvel, que juntava o Homem-Aranha, o Hulk e o Quarteto Fantástico. Daí, no final da década de 70, a gente tem uma mudança no público leitor. Daí vão surgir os quadrinhos underground independentes. Ainda que não tenham sido tão influentes como seus equivalentes dos Estados Unidos, esses criadores se aproveitaram dos novos canais de distribuição, como convenções, shoppings, comic store e livrarias. Eu acho que, sob certos aspectos, é que foram mais influentes do que os Estados Unidos, porque todos os grandes autores ingleses que depois foram para o mainstream norte-americano, para os jornais, as revistas norte-americanas, grande editora, Marvel, DC, tudo mais, surgiram nesse movimento underground. Todos eles, praticamente. Foi parcialmente alavancada pelo movimento da juventude e da contracultura e uma geração de leitores mais velhos interessados por quadrinhos. Em 70 e 80, surgiram as revistas como Viz e Oink, direcionados para leitores mais velhos. Então, aqui a Viz, bem estilo underground, e a Oink, também lembrando muito os autores norte-americanos, né? Mudanças na cultura popular para a infância na década de 70 ocorreram devido à concorrência da TV e jogos de computadores. Os quadrinhos começaram a mudar para sobreviver. Muitos títulos antigos pareceram antiquados e alguns títulos surgiram para desafiá-los. Então, um deles é Gint, que vai de 74 a 81, e Myst, de 78 a 84, que são revistas femininas, que passaram a publicar histórias de ficção científica e sobrenaturais. Muitas histórias eram escritas por Pat Mills, que criaria 2000 AD para a IPC.
Títulos como Near Mites, deixa eu ver, aqui temos a Gente, que era uma revista feminina, já muda para ficção científica, e Mystic, que passa a ter histórias de terror. Títulos como Near Mites, publicado em Edinburgh, por 5 números, 78 a 80, trouxe os primeiros trabalhos de Brian Talbot e Grant Morrison. E também ocorreram crossovers com o mundo dos livros ilustrados, especialmente When the Wind Blows, de Raymond Briggs, que também se transformou em desenhos animados. Aqui é um exemplo de um quadrinho de ficção científica. O gênero de guerra permaneceu forte nos anos 70. Está forte, continua forte até hoje, até eu diria. O Warlord foi criado pela DCT em 74 e durou até 1986. E Battle, Batalha, né, apareceu em 75 e durou até 88. A melhor história foi Charlie's War, considerada por muitos como a melhor história de guerra já feita. Eu não conheço. Os limites do gênero foram testados por Action, da IPC, lançado em 76. Era violenta e controversa, durou menos de um ano. Aqui o Warlord, muitas histórias de guerra. Tem como chama aquele italiano que morava no Brasil? O Colonese. Chegou a fazer várias histórias para as revistas inglesas de guerra. Até recebeu o cumprimento. Teve uma revista chamada Comando, que saía no Brasil, nos começos dos anos 70, que eu não sei se era material em inglês ou se era um material brasileiro para essa revista com o título Comando. Comando é famosa na Inglaterra, né? Pode ser que tivesse algumas histórias brasileiras e também importadas, né? Não tinha crédito, então não dá para saber se era um material em inglês ou só o título que eles estavam usando. Pelo desenho só, porque as inglesas são bem características. O Colonese e o Zala, eles tinham um estilo bastante realista. Como é que chama? O Inácio Justo também chegou a publicar. Também nessas revistas inglesas. Aqui a Battle, que era muito violenta. E essa história, Charlie's War, vale a pena talvez um dia procurar ler, porque falam tão bem dela. E a Action, já bem mais próximas de nós. O Pat Mills, um grande autor inglês, criou o 2000 AD de 1977, dura até hoje é publicado, depois do final de Action 2000 AD. 2000 AD de Action. 2000 AD era influenciada por filmes como Dirty Harry e Death Race. 2000. No primeiro número, a história apocalíptica Invasion, de Mills, J. Findlay Day e Jesus Velasco. No segundo número apareceu o Juiz Dredd, escrito por John Wagner e co-criado por Mills e Carlos Esquerra. Não sei se vocês estão vendo a minha imagem, mas eu estou aqui com a caneca do Juiz Dredd na mão. Vou até tomar um pouquinho de chá para recuperar. Escrito por John Wagner e co-criado por Mills e Carlos Esquerra. Outros personagens da revista, Rogue Trooper e Slane, do Pat Mills. Nós ganhamos, várias dessas revistas foram publicadas nos Estados Unidos e nós recebemos em doação, temos desses personagens, temos no acervo do Observatório. A popularidade da ficção científica levou a DCT a lançar Star Blazer, que eu até comprei algumas quando estive na Inglaterra, tem uns 5 ou 6 exemplares, que era no mesmo formato da Comando, pequeno, mas era de ficção científica. A reedição de Eagle durou de 82 a 94. Além de 2000 AD, os mais bem-sucedidos títulos de ficção científica foram os materiais licenciados como Star Wars Weekly e Doctor Who Monthly, que eram publicados pela Marvel UK. Eu imagino que todo mundo conhece o Doctor Who, né, que é um personagem muito, muito conhecido em inglês, até hoje é publicado, pela televisão. Até vão fazer uma série nova no ano que vem, com outro, cada vez o protagonista, o artista que faz o protagonista é substituído
de tempos em tempos, né? Então é um personagem muito interessante. E teve a revista na Inglaterra, até hoje é publicado a revista Doctor Who, que são normalmente revistas em formato magazine, não são em formato gibi, são em formato magazine, são um pouco maiores. Essa 2000 AD, acho que deve ser uma das primeiras. Valdomiro, a 2000 AD, ela não tinha número, tinha programa. Então essa daqui que você está mostrando é o programa 14. Então, 14. mas seria equivalente ao número, né? Sim. Aqui eu acho que foi uma das primeiras aparições, não sei. Uma aparição o Julius Dredd apareceu no número 2. No número neto, mas então já bem depois. É fácil de você encontrar várias, é fácil de encontrar as antigas na Inglaterra. Você vai nos car books lá, tem muita gente vendendo. O Rogue Trooper tinha praticamente feito na mesma época, um personagem paralelo ao Julius Dredd. Star Blaze e as licenciadas Star Wars e o Doctor Who. Até o Star Wars, acho que surgiu primeiro na Inglaterra, é um dos primeiros países que publicou as histórias licenciadas. O maior rival da 2000 AD foi o Warrior, uma revista que durou de 82 a 85, trazendo a revisão de Marvel Man por Alan Moore, daí que seria o Miracle Man, com arte de Gary Leach e Alan Davis, e V for Vendetta, com arte de David Lloyd. Moore também assumiu o Captain Britain, de 82 a 84, com Alan Davis, com arte de Alan Davis. E também escreveu Alan Jones, de 84 a 86, para 2000 AD, com arte de Ian Gibbs. Você vê que os anos 80 é um período que o Alan Moore dominou os quadrinhos ingleses. Seus sucesso e talentos foram notados pelos editores estadunidenses, e Moore foi recrutado pela DC Comics, dando início à British Invasion. Aqui o Warrior com o Miracle Man, que na época ainda chamavam Marvel Man, daí a Marvel o ameaçou. Não sei se chegou a processar ou ameaçou, simplesmente eles mudaram o título. O V por Vendetta, que depois virou filme. O Capitão Bretanha, com o desenho do Alan Davis. E daí, já estão chegando perto do final, vai falar da invasão britânica. Em 83, o Alan Moore recebeu licença para refazer o Swamp Thing, o Monstro do Pântano. E ele reconfigurou a história em um mix de horror gótico e parábola ecológica. Também introduziu o personagem Dom Constantine, que logo recebeu seu próprio título Hellblazer. E esses quadrinhos se tornaram a espinha dorsal do selo Vértigo, linha de quadrinhos para leitores adultos da DC. Em 85, Moore colaborou com Dave Gibbons no Superman anual. No ano seguinte, escreveu a última história da continuidade original do Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, o que aconteceu com o Homem do Amanhã. Tinha o caminho aberto para Watchmen em 1986. Aqui isso aqui era um encadernado do Alan Moore, do Absolute Swamp Thing. Aqui é a história, o que aconteceu com o Homem do Amanhã, foi publicada no Brasil pela Abril. E o sucesso de Watchmen foi fenomenal. É um dos mais celebrados e influentes quadrinhos de todos os tempos. Sua desconstrução satírica de super-herói veio no momento exato, com a ascensão do chamado boom das graphic novels, com um cacófato horrível, hein? Em meados dos anos 1980. Após Watchmen, produziu The Killing Joke, a Piada Mortal, em 88, com o Brian Boland. É claro que esses não eram quadrinhos britânicos, pois foram publicados por empresas estadunidenses. Mas poucos não reconheceriam que a invasão britânica havia começado. Depois de décadas de influência estadunidense nos quadrinhos britânicos, as mesas foram viradas quando os criadores britânicos foram procurados para revitalizar os quadrinhos estadunidenses com sua abordagem mais aguda e cínica aos super-heróis. Isso tornou os artistas britânicos internacionalmente famosos, mas também tornou a indústria de quadrinhos britânica em um degrau para a carreira nos quadrinhos estadunidenses. Daí, ao mesmo tempo que fortaleceram os quadrinhos estadunidenses,
enfraqueceram os quadrinhos britânicos, porque não se dedicavam muito aos quadrinhos britânicos, ficavam mais de olho no quadrinho, no espaço da produção estadunidense. O que um pouco mais ou menos aconteceu no Brasil há alguns anos atrás também, que se pensava, que se via os Estados Unidos como a grande possibilidade para os autores brasileiros, que logicamente não era. Aqui uma das edições de Watchmen, da Piada Mortal. A nova atenção aos criadores britânicos e o boom das graphic novels encorajou uma nova produção de quadrinhos para leitores mais velhos. Daí alguns exemplos que ele dá é Crisis, de 88 a 91, pensada como uma companhia mais adulta e política para 2000 AD, e revistas oportunistas como Deadline, de 88 a 95, Revolver, que durou 2 anos apenas, 90 a 91, misturando música, estilo e quadrinhos, como Tank Girl, Jamie Hewlett e Alan Martin. Aqui a Crisis, um exemplo, e Deadline exatamente com a Tank Girl na capa. Quer dizer a verdade, é um personagem que eu nunca gostei muito, mas foi feito até um filme com ela. Os quadrinhos passaram a se mesclar em novos formatos, novos editores se envolveram e os leitores mais uma vez se diversificaram, com leitores mais velhos buscando material inovador e criadores do underground e da indústria independente entrando no mainstream. Mas a bolha logo se esvaziou e o interesse e vendas despencaram. Outros autores, além de Moore, também tiveram grande importância nos Estados Unidos, particularmente Grant Morrison e Neil Gaiman, que todos devem conhecer. Morrison começou sua carreira na DCT desenhando para Star Blazer, antes de se dedicar apenas a escrever. No início de sua carreira, brilhou com Zenith, com arte de Steve Owell para 2000 AD. Arkham Asylum, de Morrison e Dave McKean, foi um grande sucesso. E o Zenith foi publicado no Brasil, e o Asilo Arkham, que temos várias edições no Brasil. Air, de 90, aparecendo em Revolver com arte de Ryan Hughes, retrata um Dan Dare aposentado e vencido. Até essa história recebemos como doação aqui no Observatório também. Outra história desafiadora foi The Invisibles, que durou de 93 a 2000. Desde então, Morrison vem misturando trabalho experimental e pessoal com quadrinhos de super-heróis mainstream, como All-Star Superman, 2005 a 2008, com arte de Frank Quitely, que é vista como uma das melhores histórias de Superman. Que seria uma história, mas uma melhor da série, né, ou revistas de Superman. The Invisibles, o Superman, a primeira revista, durante vários anos. Quantos anos que ele ficou na revista? De 2005 a 2008, 3 anos ele ficou à frente da revista. O primeiro trabalho significativo de Gaiman em quadrinhos foi Violent Cases, de 87, com arte de Dave McKean, seguido por Signal to Noise e The Tragical Comedy, or Comedic Tragedy of Mr. Punch. Mr. Punch era um personagem das pantomimas inglesas, era um bonequinho. Um marionete. Marionete. Né? A gente já chegou até a falar sobre eles em uma das reuniões anteriores. Aí. A maior contribuição de Gaiman para a invasão britânica foi The Sandman, que ganhou vários prêmios e trouxe novos leitores para o meio. É largamente afirmado que os leitores se sentiram atraídos por The Sandman devido às suas sensibilidades literárias e o poder da mitologia de Gaiman. Não sei, eu parei de seguir a série de TV, não sei se vocês estão seguindo. Alguns, os poucos capítulos que eu assisti, até que estava gostando. Aqui é o Violent Cases, também foi publicado no Brasil alguns anos atrás. Daí o Sandman, uma edição de luxo, e tem várias edições, né? São 75 números mensais e depois saíram várias edições encadernadas. O grande sucesso de Moore, Gaiman e Morrison, e também de James Delano, Peter Milligan e um grupo de artistas britânicos como Dave Gibbon, David Lloyd, Brian Boland e Ken Kennedy, preparam um caminho para mais artistas entrarem no mercado estadunidense. E uma nova geração de autores se firmou, como Garth Ennis, Warren Ellis e Mark Millar. O Garth Ennis, que o Roberto falou que é irlandês, né? A principal obra de Ennis foi a série Preacher, 95. Transmetropolitan
97 e The Authority, de 99, de Warren Ellis, com arte de Brian Hitch, foram pioneiros no estilo conhecido como widescreen comics. Mark Millar fez muito sucesso com The Ultimates, 2002, novamente com Brian Hitch. Foi um reboot clássico, radical do The Avengers, com a mesma alta intensidade de ação widescreen que Hitch popularizou em The Authority. Millar continua nesta veia com Wanted, 2003, e Kick-Ass, 2008 e 2010, com John Romita Jr. e The Secret Service, 2012, com arte de David Gibbon. Todos transformados em filmes de Hollywood. O Wanted eu não assisti, o Kick-Ass eu assisti uma parte, não assisti inteiro. O Preacher foi publicado inteiro no Brasil, pela Metropolitan, também saiu bastante. Não sei se foi publicado inteiro. Authority, eu li 1 ou 2 também, não li muitos. E o Kick-Ass também eu li. Esses foram publicados, acho que toda no Brasil também. Eu li alguma coisa. Não li tudo. E daí ele vai terminar falando da indústria contemporânea de quadrinhos britânicos. Então, no início do século XXI, a indústria britânica e o quadrinho se encontram em uma estranha posição. Os efeitos da invasão britânica ainda são sentidos, com criadores britânicos tendo um alto perfil nos quadrinhos estadunidenses. Mas a indústria britânica de quadrinhos não é mais tão vibrante como já foi. Títulos como The Bean no Comando e 2000 AD ainda são publicados, mas a maioria dos quadrinhos britânicos são produções licenciadas, baseadas em desenhos animados para crianças ou propriedades estadunidenses, vendidos principalmente por supermercados, empacotados em sacos plásticos com brinquedos e adesivos e contendo muito pouco conteúdo em quadrinhos. E é verdade isso aí, eu estive lá. Então, essa produção realmente britânica é desse tipo. Reimpressões de quadrinhos estadunidenses para o mercado britânico são produzidos pela Panini. E a produção pequena e independente de quadrinhos se tornou grandemente diversificada e impressiva. As convenções de quadrinhos se tornaram grandes negócios nos Estados Unidos, no Reino Unido, em anos recentes. E existem agora muitos eventos grandes, demonstrando que os quadrinhos e mídia relacionada são gêneros que permanecem muito populares. Então, apesar da indústria de quadrinhos impressos na Inglaterra estar em declínio, vamos dizer, o fanzinato, um movimento daqueles que apareciam nos quadrinhos britânicos, é bem dinâmico. Aqui algumas revistas bem recentes, né? Bino, Comando. Eu procurei as últimas que tinha, que eu achei na internet. 2000 AD. Aí, com isso, ele termina o capítulo, aí, e ele indica algumas leituras adicionais. Não? São vários livros interessantes aí para se ver, e as referências que ele utilizou para fazer o capítulo. O Lee McShane, o Murray, o Sabin, o Barker, também faleceu há pouco tempo atrás. O Barker é um grande estudioso de quadrinhos também. E aí é isso. Então, basicamente, essa é a apresentação dos capítulos. Podemos então passar para discussão se alguém tiver alguma coisa. Deixa eu sair daqui agora. Eu pesquisei a revista que saiu no Brasil. Foram duas edições pela Trieste, em 1971, chamava Comandos em Ação, e são as inglesas. As inglesas. Essa é o nome da Trieste, eu não sei. Saíram só duas, em 1971. A Trieste não costumava durar muito tempo, né? Os títulos. Nós tivemos vários títulos de guerra, mas eu não sei se muita coisa veio da Inglaterra. Não é um gênero que eu acompanhei muito. Não é um gênero que eu acompanhei muito, mas não sei exatamente se muita coisa vinha da Inglaterra, né? Os argentinos Brasil, colaboraram muito nas revistas de guerra inglesa, aqueles brasileiros que nós falamos. E a Austrália também tinha uma produção forte de quadrinhos de guerra. Então são gêneros que agradam para eles. O Garth Ennis fez War Stories, foram vários livrinhos, né, de quadrinhos com o tema de guerra. Inclusive alguns foram publicados no Brasil.
E esse do Comandos em Ação, publicado pela Trieste, é porque também tinha no Brasil a exibição na TV da série Combate americana, Sim. Né, que fazia sucesso aqui na TV brasileira. Então, acho que por isso que lançaram a Comandos em Ação na Trieste, mas durou 2 números só. Eu lembro era da inglês. A Ebal tinha umas revistas, eu até tenho uma grande. Tinha um personagem que chamava Battle Britain, que eu nunca soube se era produzido na Inglaterra ou não. E tinha o Espião 13, que era um espião inglês. Também não sei, até hoje não sei se até chegou a ter uma revista, acho que a Biográfica teve uma revista, Espião 13, depois a Ebal também publicou, que era um espião inglês que se disfarçava, então. Também não sei se é um personagem originalmente inglês ou norte-americano. Então, deve ter nasce do 007. Que, aliás, 007 foi publicado as tiras, né, do 007 inglesas foram publicadas pela editora Saber, nos anos 70. Que era o Macaulay, não me lembro o nome do desenhista, mas era um desenho muito, muito emblemático, um desenho bem característico. A revista saiu pela Biográfica. As histórias em quadrinhos do Satânico Dr. No serviram para fazer o storyboard do primeiro filme do 007. Pegaram exatamente os quadrinhos para fazer o storyboard do filme. Bem, os quadrinhos britânicos são bem interessantes. Eles têm uma outra pegada em relação à temática. A forma como eles desenvolvem as histórias são diferentes dos norte-americanos, né? Então, tem um ritmo diferenciado. É como os filmes ingleses, né? Como os filmes ingleses, né? Tem um ritmo bem diferenciado. Né? É diferente. O que eu não gosto é a produção infantil, eu confesso que não gosto. A produção infantil inglesa, eu confesso que não gosto. Acho que aqueles personagens crianças que eles têm, eu confesso que não gosto. Eu não sei se as crianças inglesas devem gostar, porque elas são publicadas até hoje, né? Mas eu acho muito violentos, são muito escandalosos, é muito. Não é o tipo de quadrinho que eu gosto. É a Mônica levada a extremos, né? Batendo no outro. Valdomiro, Roberto, vocês têm gibis da década de 70, aquele formato da editora Saber, preto e branco? Eu tenho alguns. Tenho. Aqui tá tendo. Vocês estão ouvindo os fogos, né? Vou ter que. Bom. Eu tenho alguma coisa da Saber. Eu queria falar que eu tenho em casa e parecem personagens ingleses. É o Handicap. É engraçado que ele nem comenta. O Handicap saía pela Artinova. Não, mas tem um personagem muito famoso. E o cara nem comenta. Agora que estou apresentando. Eu apresentei o capítulo, ele não fala nem o momento do Handicap. Nem da Modest Blaze. Nem da Modest Blaze. Mas fora esses dois, o Valdomiro estava falando dos personagens infantis. Eu tenho dois gibis em casa, que eu acho que é uma editora, se não é a Saber, é próxima dela. Um personagem é um menino e a sombra dele que é viva e que é violenta, e um outro que parece o Biano. Eles saíram no Brasil, eu tenho esses gibis, mas eu não lembro o nome. Vocês nunca viram, não? Eu acho que são personagens ingleses. Saíram vários personagens. E todos violentos, assim. Mas é humor infantil, ou algo assim. Pode ser. Pode ser que eu acho que eu tenho essa revista. Assim. Um que me impressionou era o menino e a sombra dele fazia tudo para pôr ele em perigo. Mas assim, a sombra dele era viva, né? Então vocês não lembram os nomes? Eu não consigo lembrar. Eu não tenho. Pode ser que eu tenha essa revista, que tinham vários personagens. Mas não me lembro agora de cabeça, não. Meu Alzheimer está bem mais avançado que o seu. A Saber lançou um tabloide
Virou acho que 4 números, chamado Super Plá, que tinha um monte de personagens, mas eu não me lembro do Debinho, o Denis Menezes no Brasil. Era no tamanho do formato tabloide. Super Plá. Tinha uma novela na época. E a editora passou a se chamar Super Plá. Aí acabou. Alguma pergunta, gente? Eu achei interessante realmente ele não falar do... Eu acho que ele se concentrou mais em personagens de revistas. Praticamente não citou personagens de jornais, né? Então, por isso. Porque teriam várias séries inglesas famosas e populares lá que ele não cita. Eu lembro que tem uma série, eu até comprei numa das minhas viagens para a Inglaterra, comprei um encadernado, uma série que coletava aquelas antologias de séries, que é uma família, a história de uma família que publicava em vários jornais também, que era muito popular lá. E ele nem cita essa daí também, acho que era de Guns, qualquer coisa assim, não me lembro mais do título. Mas tem mais personagens ingleses que ele poderia ter falado. Mas eu acho que ele se concentrou. Se ia concentrar só em revista ou se ele tinha falado dos jornais, né? Ele falou muito pouco de jornal. Ele mencionou muito pouco os jornais. Ele falou mais revistas mesmo. Ele se concentrou mais nas revistas. Talvez por isso, porque se fosse falar no quadrinho de jornal, certamente tinha que falar do handicap, né? E ele nem cita em nenhum momento, não. Nem cita. E nem o Modeste Blaze também, que o Roberto lembrou. Também é um personagem bem interessante. Teve todo um movimento punk na Inglaterra também, que ele não cita, que teve influência nos quadrinhos ingleses no final da década de 70. Inclusive a 2000 AD surgiu nesse momento. Sim. Que ele vai falar de 68, da influência de 68, né? Mas dos Beatles, punk também. Tank Girl é um quadrinho punk. É um quadrinho punk. Bem um caso. E a 2000 AD desde o começo, né? Tem esse formato, as histórias todas, os desenhos todos, são bem nesse sentido. Não. Mas um capítulo interessante, fora ele ficar falando quando pode falar da Escócia no meio lá, puxando a sardinha. Ele nem cita que o Garth Ennis é irlandês, hein? Então não cita, para ele é inglês. Ele faz só parte dos ingleses, né? Como se falou, Irlanda do Norte, né? Inglaterra. Reino Unido. Reino Unido. Daí tá. Alguém tem alguma pergunta, gente? Algum comentário? Não, eu fico extremamente curioso com esses gibis aí da década de 70 que são desconhecidos e que pouca gente conhece ou fala deles, né? Que trouxeram esses personagens. Eu não estou em Santos agora. Quando eu voltar ano que vem, vou tentar resgatar em casa, saber que nome é, mandar para vocês verem, porque eu tenho só 2 exemplares, gostava muito na época, achava esquisito, mas gostava. E depois não vi em nenhum lugar na internet falando sobre isso. E essas editoras brasileiras da década de 70, Saber, eu sei que elas mudavam de nome algumas vezes, não é? Não sei, não era só Saber. Tinha Saber, tinha outro nome. Pode ser que seja outra também, eu não sei. Mudou umas 2 vezes. A Ebal, durante uma época, ela tentou publicar, sair do eixo dos Estados Unidos. E ela chegou a publicar 2000 AD. 2 números. Eram 10 números que saíram. Eu tenho, acho que eu tenho todos. E o Leandro também tem algumas edições da Ebal. Né? Ele chegou a publicar. A Ebal publicou 6 pela Eternidade. E tinha 3. Espanhol? Tinha 3 agentes femininas lá que saíram. 6 números. Trigêmeas. As Trigêmeas. Eu não sei. Tem estilo de quadrinho inglês. Eu não sei se é em inglês. Até preciso olhar também. Eu tenho todas as revistas. Estilo do quadrinho inglês dos anos 70. Que a Ebal tentou nessa época publicar, mas não. Acho que talvez seja a única editora que tentou publicar quadrinhos ingleses aqui com uma certa
vamos dizer, com uma certa persistência, né? Mas, Lili, a garota modelo, é inglês ou norte-americano? não, americano. Não, Americano é da americano, arte. é da arte. E o Ark, os personagens Ark são todos norte-americanos. São E tem um todos seriado norte-americanos. tem um seriado dessas redes de TV pagas que é baseado no Ark, né? Eu fiquei sabendo Mas assim. não tem nada a ver, não. Não, é um Ark de história de terror, né? Não tem nada a ver com é o nome da personagens cidade, né? quadrinhos. Riverdale. Riverdale, que é a cidade, acho que é Riverdale. Riverdale. O É engraçado Ark que o Ark foi publicado no Brasil como Arquibald e como Ark. E Frajola. Hum? Eu tenho uma edição dos anos 50 do Ark no Brasil chamada Frajola. Frajola, esse eu não conheço. Eu tenho o Arquibaldo. Foi publicado pela Beck. A Frajola foi publicado pela. O Leandro Blum está dizendo aqui que em matéria de tamanho as revistas da Ebal eram maiores que a da Abril. Se você considerar o formatinho, sim, né? Claro, a Ebal. Inclusive a revista da Ebal era maior do que a norte-americana, acho que era um pouco mais larga. Ela não me lembro, mas quando eu ponho uma junto da outra, a Ebal é sempre um pouco mais larga. É 1 centímetro, é pouca coisa, assim, não é muito, mas a americana é um pouco mais estreita. Eu acho que para não calhar toda vez que vai imprimir, eles deixamos já a impressora com uma determinada medida. Pode ser também mesmo para economizar papel, para ganhar mais o tamanho, talvez a diferença de 1 centímetro ganha mais papel, perde menos papel na hora de refilar. Na hora de refilar, né? Então talvez seja isso. Legal. Então, se ninguém tem mais perguntas, podemos ver. Qual que é o próximo capítulo, Roberto? É sobre os quadrinhos franco-belgas. Eu pensei no Gasd, que é meio franco, eles têm um pé na França lá. Bom, eu posso tentar. Eu estou na reta final aqui, mas eu já peguei o texto, fiz uma tradução aí no Google Chrome. Se você quiser, eu vou por ela. Se não, se tiver alguém interessado, senão eu faço. Já tudo bem. Mas sim. Vai ser no dia 10 de novembro. É isso que eu ia perguntar. Por que dia 10? Eu fiquei em dúvida agora. Deixa eu olhar. Porque dia 2 é feriado. Ah, tá. Deixa eu ver dia 10 como é que eu tô aqui. Veja aí. Quem puder abrir as câmeras pra gente fazer. O dia 10 de novembro é o prazo final pro artigo da nona arte. É uma coisa, né? Não, mas tem um evento lá na UFG, mas é durante a tarde. Aí acho que dá. Não, se for complicado, deixa. 10 de novembro. Depois você nos confirma, então, Gado. Tá. E tem a apresentação da discente de mestrado, da Raquel, ela deixou pro mês que vem, porque ela não pôde hoje, né? Tá ela bom. tem um outro evento. Tá bom. Depois a gente já marcamos ela na programação. Então é dia 10 de novembro, né? Vou colocar aqui. Isso. Aí eu dou uma confirmada em breve para vocês. Vamos lá. Vamos fazer a nossa foto, todo mundo bonitão na foto. Todo mundo abrindo a câmera. Peraí, deixa eu tirar aqui porque eu tô aqui eu tenho que mudar a configuração. Tá aparecendo só o Valdomiro aqui de grandão, né? De imagem. Tem que mudar o layout. Eu vou mudar o layout aqui para todo mundo aparecer. O Leandro apareça. O Leandro aparece, tá lá embaixo. Ele tem duas. Ele tem uma identidade secreta, o Leandro. Ele tem duas. Que nem eu aqui, ó. Então, pronto. Aqui tem o desenho do Roberto. Pronto. Vamos lá, então. 3. Abre, Roberto. Você tá narigudo aí, Roberto. Agora deu. Vamos lá. Só faltou o Viu que não abriu. Talvez não. Tem mais gente que não abriu. Ele tá sem câmera. Então, sem problema. Vamos lá. 3, 2, 1. Bom encontrar-os todos. Ficam registrados para a eternidade aqui. Um prazer encontrar todos, então, nos vemos. O Vilca tá desculpado dessa vez, viu? O notebook entregou. Boa noite a todos, bom final de semana. Bom final de semana para todos, até o mês que vem. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau.